E hoje eu quero falar com você sobre estresse. E eu queria saber aí quem é estressado. Quem aí se considera uma pessoa estressada? Eu já fui muito, muito estressada. Hoje eu melhorei um pouquinho. Dificilmente a gente encontra alguém que não seja uma pessoa estressada. Eu fico pensando o seguinte: hoje nós somos extremamente estressados, mas na nossa infância, pelo menos na minha infância, nenhum de nós aqui teve uma infância perfeita, mas a gente brincava de boneca, a gente brincava de coisas calmas, coisas tranquilas, a gente brincava na rua, andava de bicicleta, subia em árvore, os meninos jogavam bola, enfim. A gente tinha uma brincadeira que era uma brincadeira tranquila, que era uma brincadeira mais calma. E eu fico pensando como é que vai ser essa geração, porque a gente teve uma infância que tinham coisas mais tranquilas e mais calmas e hoje nós somos estressados. Agora, pensa bem nessa geração que já é criada de forma extremamente estressada. Uma geração que vive sendo cobrada. Hoje, as crianças não têm tempo para andar de bicicleta, elas não brincam de boneca, os meninos não fazem carrinho. Antigamente, meu irmão fabricava os carrinhos uns, não sei como é que chama aqueles rolemã, né? Então, só o tempo de fabricar aquele carrinho era uma coisa tranquila, né? Era uma coisa, né, devagar, a pessoa tinha que ter paciência, enfim. Agora, hoje, as crianças elas já crescem assim, tendo horário para tudo. Ela tem que estudar inglês, francês, alemão, ela tem que estudar música, ela tem que estudar um monte de coisa. Ela é cobrada de ter um monte de tipo de informação, porque a gente vive sendo informado de tudo, então há uma competição muito grande. Os pais querem filhos bem-sucedidos e acham que para competir no mercado de trabalho, eles têm que começar competindo de uma vez e exige aquela exigência da criança estar sempre em primeiro lugar, sempre mais do que os outros, sempre sabendo mais do que os outros. Então eu fico pensando, como é que vai ser essas crianças, como é que serão essas crianças no futuro? A gente brincava e hoje nós somos estressados. As crianças de hoje, a brincadeira das crianças de hoje é estressada, porque vive no videogame, um brinquedo de luta, ela vive no celular, é muita informação o tempo todo. Então, o que, que vai acontecer com a mente dessas pessoas no futuro? A gente precisa pensar nisso porque o estresse é uma coisa que faz muito mal para a gente. E a gente se habitua, a gente fala assim, eu sou estressada, mas a gente não tem consciência do que significa o estresse na vida da gente. A gente fala que é estressado como se isso fosse um comportamento tranquilo, né? Bom, eu sou estressada, um comportamento que dá para levar. Não dá para levar. E eu queria falar sobre isso aqui com você hoje. Não dá para levar o estresse, porque ele acaba com a saúde da gente. E é interessante que antes da pandemia, a gente era estressado, o estresse ele passou a ser um estilo de vida. Porque antes da pandemia, a gente era estressado, por quê? Porque tinha que acordar cedo, tinha que levar a criança para a escola, tinha que voltar, pegar a criança de volta, ir para o trabalho, quer dizer, tinha uma série de situações que a gente tinha que cumprir o horário. Hoje, a gente continua estressado e a criança não vai para a escola, muitas pessoas não estão trabalhando, não tem que cumprir o horário porque está trabalhando dentro de casa, e aí a gente é estressado por outros motivos. A questão é que a gente não sabe lidar com situações da vida, e por isso a gente se estressa. Porque não vai ser possível a gente mudar o estilo de vida, não vai ser possível eliminar situações estressantes. A gente é que vai ter que aprender a lidar com isso. Agora, não tem como a gente também eliminar o estresse da vida da gente de maneira radical. Não existe. Estresse a gente vai ter um minuto ou outro, um momento ou outro. Situações estressantes, elas vão acontecer. O problema é o tempo de permanência da situação estressante. E é isso que a gente não toma conta. Porque o estresse é uma tensão
física e emocional diante de uma ameaça. Você está diante de uma situação ameaçadora, você tem uma reação, um alarme que deixa você tenso, tanto física quanto emocionalmente. E aí, só que existem outras coisas que fazem você ter esse tipo de tensão. O medo te deixa você tenso numa situação ameaçadora, a ansiedade deixa você também tensa numa situação ameaçadora, mas existe uma diferença entre ter medo, estar estressado e estar ansioso. O medo, o estresse e a ansiedade são situações, é a gente diante de uma situação ameaçadora. É o corpo reagindo diante de uma situação que você precisa reagir ou fugir. O corpo prepara para você lutar numa situação ou escapar dessa situação. Só que o medo, você identifica, por exemplo, de que você tem medo. Você tem medo do escuro, você tem medo de altura, você tem medo de barata, você tem medo de rato, você sabe do que você tem medo. Quando você está estressado, o estresse é o excesso do presente. A gente fala que a depressão é o excesso do passado, a ansiedade é excesso do futuro e o estresse é excesso de presente. No estresse, você sabe a origem do estresse. Você está estressado porque você está com um acúmulo de matéria para estudar, você está estressado porque você tem muita coisa para fazer dentro de casa e você não sabe se vai dar conta, você está estressado porque o seu trabalho está cheio de compromisso e você não está conseguindo administrar, você está estressado por causa de uma coisa que está acontecendo. A ansiedade é essa angústia toda por algo que você imagina que vai acontecer. E muitas vezes a ansiedade, ela é uma coisa que às vezes você nem identifica. Você só tem aquela expectativa de que algo ruim vai acontecer, mas às vezes você nem sabe o quê. Na maioria das vezes são coisas que nunca vão acontecer. Agora, eu quero falar hoje a respeito do estresse. Não vou falar sobre medo, nem vou falar sobre ansiedade, mas eu queria falar a respeito do estresse. Esse estresse é um alarme. O seu organismo, ele se vê diante de uma situação complicada e o seu corpo reage de uma maneira muito intensa. Você se prepara de uma maneira muito intensa. Há um movimento bioquímico dentro do corpo. Você aumenta a produção de adrenalina, de cortisol, diminui a produção de melatonina, enfim, há uma revolução no seu organismo quando você está estressado. Essa revolução que acontece no seu organismo, ela acontece numa situação que exige que você faça alguma coisa. Vamos supor que você é vítima de um assalto. Vamos supor que você é vítima de uma situação onde alguém vai te agredir. O seu organismo, ele é sábio, ele se prepara para que você reaja em relação àquela situação. Então, diante de um assalto, né, você vai ter que ter sabedoria para lidar, ou você vai ter que fugir. De alguma maneira, você tem que reagir. Eu me lembro que uma vez a minha filha estava no ponto de ônibus e um assaltante chegou e pediu o celular dela e disse: é um assalto, me dá o seu celular. E ela não percebeu que era um assalto, ela não ouviu ele falar que era um assalto. E ela, com a maior calma do mundo, ela virou para ele e falou assim: oi. O cara deu um grito no ouvido dela, falou assim: é um assalto, me dá o celular. Ela ficou em estado de choque durante uma semana. Então, você não fica calmo diante de um assalto, a não ser que você não saiba que está sendo assaltado, como aconteceu com ela. Mas o seu organismo, ele tem um alarme que faz com que você esteja preparada para uma situação muito difícil. Agora, vamos imaginar que esse alarme o tempo todo está tocando. Vamos imaginar, eu peguei um elástico aqui para te mostrar, tá? Aqui tem um elástico. Quando você está numa situação muito complicada, muito difícil, que exige de você alguma reação, o seu corpo faz isso, ó. É como esticar o elástico, certo? Seu corpo fica totalmente tenso, porque você está se preparando para algo difícil. Só que depois que passa a situação, o que acontece? O elástico volta para o lugar, ok? Ele voltou normal. Daqui a pouco você, em outro momento, você tem uma outra situação complicada, o elástico estica, teu corpo prepara todo de novo
E depois que passa, você se acalma e ele volta. Agora, vamos imaginar que você seja uma pessoa estressada todo o tempo. O tempo todo o seu corpo está como esse elástico que estica assim, ó. Imagina o seu corpo todo o tempo desse jeito aqui esticado. Olha a quantidade de energia que você vai gastar o tempo inteiro. Isso é que é o perigo. O perigo não é você ter um momento ou outro estressado na sua vida. O perigo não é você estar numa situação ou outra, porque isso é impossível de evitar. O perigoso é você estar nesse estado onde o seu organismo está produzindo esse monte de coisa, de substâncias a mais e outras a menos, e o tempo inteiro essa luta está acontecendo dentro de você. A gente não para pensar isso. A gente diz que a gente está estressado, a gente assume que está estressado, mas não para imaginar o que o estresse significa dentro de você. Tem uma guerra acontecendo dentro de você e o seu corpo não descansa. É isso o tempo inteiro, porque você não dá uma pausa, você não relaxa, você não tem um tempo para o elástico voltar para o lugar, para depois ele esticar de novo. Você fica o tempo todo assim. Aí o que acontece? A gente começa a adoecer. E aí, quando você está estressado, você tem dor de cabeça. Tem gente que paralisa um lado do corpo todinho. Imagina o músculo tensionar a ponto de paralisar tudo isso aqui. Dor no estômago, dor no peito. Para gerar essas dores todas, você já parou para pensar que grande movimento está acontecendo dentro da gente? Tem pessoas que têm queda de cabelo, perde a libido, tem problema de pele, a imunidade baixa. Quando baixa a imunidade, você gripa com muito mais facilidade. Tem pessoas que têm doença de pele seríssima, como vitiligo, por exemplo, exatamente por causa do estresse. Eu conheço uma pessoa, mas ela tinha uma vida tão estressada, tão estressante o tempo todo, que ela começou a ter momentos de coma. Ela desmaiava e passava muito tempo completamente desmaiada, e aí o médico identificou que ela estava tendo uma vida com certeza muito estressante, o cérebro dela não estava conseguindo administrar aquilo, tinha um apagão. Então, imagina você exigir do seu corpo um esforço desse tamanho. Tem gente que tem bruxismo, porque fica tudo tenso, aí a pessoa à noite fica rangendo os dentes, trincando os dentes, tem que botar aquele aparelho para poder um dente não encostar, a parte de cima não encostar na parte de baixo. É muita loucura que acontece. E aí esse desgaste de energia todo, você perde a concentração, você começa a gastar tanta energia que a memória começa a falhar. E aí você já não consegue produzir o que produzia antes, você começa a ficar mais nervoso porque não está conseguindo produzir, aí você começa a tentar acelerar para compensar a falta, porque você não está conseguindo lembrar das coisas, você não está tendo energia para cuidar de tudo, aí você acelera para poder tentar compensar aquilo que está perdendo e vira um ciclo vicioso. Você começa a ficar frustrado, e aí você pode entrar em depressão, enfim. O caos está acontecendo dentro do organismo da gente e a gente não está percebendo. E aí, para muitas pessoas, o resultado é sobrepeso, ela começa a ter compulsão alimentar, ela come demais, isso influencia na diabetes. Então, você leva o seu corpo a uma exaustão. Isso é levar o organismo até o limite, até onde ele não consegue suportar. O alarme tocou, o seu corpo está avisando, a sua mente está avisando e você simplesmente negligencia tudo e deixa e vai levando como se os compromissos que tem do lado de fora fossem muito mais importantes que a sua vida. Os compromissos vão ficar, a sua vida vai, a sua saúde vai embora e as coisas vão ficar todas sem fazer. A gente pensa que a gente é a única pessoa no mundo que pode resolver tudo e que tem que resolver todas as coisas. Você, para resolver todas as coisas, você precisa estar vivo. Se você estiver doente, se você morrer, não tem possibilidade de você resolver, de você fazer nada.
Então, a consequência que tem você não controlar isso, a consequência que tem você não administrar, você não buscar uma solução para isso aí, é você adoecer, é a sua mente chegar no estado de cansaço, é o seu corpo chegar no estado de exaustão. São doenças psicossomáticas que vão surgir a partir daí. A gente precisa cuidar disso. Então, como a gente cuida disso? A primeira coisa que você precisa saber, que você precisa fazer, é ter consciência disso que a gente está falando aqui agora. É ter consciência que você não pode aceitar essa situação. E você precisa cuidar de algumas coisas. Pessoas estressadas têm dificuldade para dormir. Por quê? Porque ela deita e ela não dorme, ela não apaga, porque ela está pensando num monte de compromisso que ela tem que fazer no dia seguinte. Ela está pensando nas coisas que ela não conseguiu fazer naquele dia. E aí, como que dorme se a sua mente está com trilhões de coisas, com um monte de cobrança? Você não consegue. Eu lembro que a minha mãe era muito estressada, eu já contei essa história aqui há um tempo atrás. Minha mãe era muito estressada e meu pai era calmo. Até hoje é assim. Então, às vezes meu pai acordava e era 3 horas da manhã, a minha mãe estava andando para um lado e para o outro dentro de casa, agitada, nervosa, e meu pai falou assim: tá fazendo o que acordada 3 horas da manhã? Ela falava assim: eu não sei como é que você dorme. A gente tem uma conta enorme para pagar amanhã e você consegue dormir a noite inteira? Aí ele falava assim: tem que pagar, né? Que horas que o banco abre? Aí ela falou assim: você sabe que o banco abre às 10 da manhã? Ele falou assim: vai dar para dormir muito até 10 horas da manhã. Então, não adianta. Agora, como que faz isso? Você tem que procurar ter controle sobre você mesmo. Gente, não é o corpo da gente que vai mandar, não é a mente da gente que vai mandar sozinha. Pensamentos tem milhares. Agora, você alimenta se você quiser alimentar. A gente dá corda para esses milhares de pensamentos se a gente deixar. É preciso tomar as rédeas da situação, de alguma maneira. E você precisa tentar não, você precisa decidir que você não vai se matar, que você não vai deixar o seu corpo chegar a esse limite de adoecer. Então você tem que começar a encontrar estratégias. Tem vários vídeos na internet ensinando exercício de respiração que você pode fazer. Você pode ter um hobby. Ah, eu não tenho tempo. Você não tem tempo. Se você adoecer, você vai ter que ter tempo. Eu trabalhei uma vez no hospital e eu tive um paciente, ele tinha 36 anos e fez 4 pontos de safena. O cara era o estresse em pessoa, com 36 anos. Ele trabalhava de segunda a segunda. E eu conversando com ele, eu perguntei para ele, mas por que você trabalha tanto? Ele falou assim, porque eu preciso, eu tenho 2 filhos para criar e eu não tenho tempo para descansar. Eu falei assim, quanto tempo você acha que você vai ficar aqui nesse hospital? Enfim, o cara ficou internado pelo menos 25 dias. Eu falei assim, aí, vai voltar para casa? Complicou a saúde, vai voltar para casa, vai ter que ficar muito mais tempo, pelo menos 60 dias, não vai poder fazer coisa nenhuma. E como é que fica esses 60 dias? A vida teve que continuar. Os filhos vão sobreviver, a mulher também. Então, a gente precisa pensar que esse raciocínio nosso não tem lógica. É você imaginar que tudo que você tem que dar conta, você tem que lembrar que você vai dar conta se você tiver saúde, você estiver vivo. Se não, querido, não vai dar. E por que a gente precisa fazer tantas coisas? Agora, nessa pandemia, a gente está vendo que tem um monte de coisa que a gente pensava ser necessária e que não é necessário. A gente tem que começar a ponderar as coisas. A gente precisa continuar vivo. Olha, uma vez, eu já fui uma pessoa muito estressada. Demais da conta. E uma vez eu acordei, nessa época, isso foi há muitos anos atrás, há pelo menos 27 anos atrás, 28 anos atrás, uns 2 anos mais ou menos antes de eu me converter, um pouquinho mais do que 28, porque eu tenho uns 27 de convertido. Mas meus filhos eram bem pequenininhos. Uma vez eu acordei de manhã, eu vivia ligada no 220.
Eu acordava elétrica. Eu achava que eu tinha milhares de coisas para fazer. O dia era muito cansativo por causa daquela eletricidade toda. Um dia, eu decidi que eu ia acordar 1 hora mais cedo e eu ia fazer as coisas todas devagar. Eu percebi que tudo aquilo que eu fazia, eu gastava 1 hora e meia agitada, estressada, eu consegui fazer em meia hora se eu ficasse calma. Então, no estresse, você perde muito tempo. Você não sabe onde botou as coisas, você vai no quarto, volta na sala, vai no banheiro, vai no que, você não consegue, você perde muito do seu tempo se você estiver agitada. Calma, você vai conseguir fazer as coisas todas ponderadas, você vai saber exatamente a gaveta que você vai abrir, para você não abrir 200 gavetas procurando uma coisa que você não acha. E um outro dia, num momento de muita agitação, eu fui fazer uma ligação para uma empresa. Eu trabalhava numa empresa, fui ligar para uma outra empresa. E eu não gostava de perder tempo, porque eu achava que tudo tinha que funcionar cronometradamente. Eu liguei para uma. Tentei ligar para uma empresa, caiu na casa de uma pessoa. Eu cometi um erro, foi um engano. Uma senhora atendeu o telefone. Quando ela atendeu o telefone, eu sabia que eu tinha perdido, que eu tinha ligado errado. Eu fiquei com muita raiva por ter perdido tempo ligando errado. E eu agitei, falei um monte de besteira no telefone. Aquela senhora me ouviu com muita calma. Eu falei, não é possível, eu já comecei o dia errando e eu soltei os cachorros. Ela me ouviu com a maior calma do mundo e falou assim: minha filha, você não cometeu nenhum engano. Era para mim mesmo que você tinha que ligar hoje. Porque eu quero desejar a você um dia de muita paz e que Deus abençoe a sua vida. Olha, eu recebi aquela paz. Aquele dia eu me acalmei profundamente. Eu vivi aquele dia, no outro dia eu estava agitada de novo. Mas aquele dia eu fiquei calma e tranquila. E sabe o que eu penso hoje? Como eu não era convertida, eu não conhecia, não tinha tido encontro com Jesus, uma palavra abençoada de uma pessoa num dia mudou aquele dia da minha vida. Isso significa que a palavra de Deus, ela pode atuar no nosso coração no dia a dia. Se uma estranha conseguiu me abençoar com uma palavra, com uma oração, para mim que não tinha experiência com Deus, imagina o que a gente não pode fazer com uma palavra todos os dias. Se a gente direcionar a mente da gente para a palavra de Deus, se a gente quiser ouvir Deus, a gente vai ter uma dose diária de controle, de tranquilidade e de paz. Isso a gente pode fazer sim. Se a gente souber ler a palavra, orar, mas é orar com calma. Aqui não é aquela oração que você faz agitado porque você quer cumprir o seu tempo de oração, que aí você faz aquela oração de 3 minutos para dizer para Deus, orei hoje. Você falou com Deus, mas você não deixou Deus falar com você. Porque quando a gente está orando na maior agitação, você está se comunicando com Deus, mas você não está querendo saber qual é a comunicação que Deus está tendo com você, porque você não pode ouvir. Porque na agitação ninguém escuta Deus. Aí você acha que ele pode escutar você, mas você não pode escutar ele. Isso é uma situação que a gente não pode simplesmente deixar passar e achar que é assim mesmo. A gente sabe que ninguém aqui, que eu acredito que está me ouvindo, concorda com suicídio, não é verdade? Eu acredito que ninguém aqui acha que o suicídio é uma saída. Mas é interessante que a gente pensa que suicídio é somente aquele ato de você tirar a sua vida num instante. De alguém que se enfoca, pula de uma ponte, dá um tiro no ouvido. Mas se eu sei que eu estou vivendo um estilo de vida que está me adoecendo, que está me matando,
matando aos poucos e eu não faço nada, me diga uma coisa, isso não é suicídio também, não? Eu acredito que sim, porque você está negligenciando tua saúde. Você está abrindo mão da tua saúde. Você está se prejudicando simplesmente porque você não está tendo consciência do teu corpo. A gente precisa lembrar que o que a Bíblia diz é que o nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus. E se ele é templo do Espírito Santo de Deus, eu preciso ter cuidado com esse corpo. Quando Deus mandou construir o templo, era um templo de pedra. Era um templo que naquela época era o símbolo da presença de Deus. E ele mandou construir com muito cuidado. Tinha que ter tal madeira, tinha que ter revestimento de ouro, tinha as paredes, ele deu a metragem de altura, largura, ele mostrou todo um cuidado para construir um templo de pedra que ele sabia que um dia ia ser derrubado. Agora, hoje, nós é que somos o templo do Espírito Santo. Se ele fez questão de cuidar de um templo de pedra que ia cair, então Deus não está fazendo questão do nosso corpo, da gente enquanto templo do Espírito Santo? Com certeza ele está. E a gente precisa ter respeito por esse corpo, por essa mente. A gente tem que ter respeito pelo templo do Espírito Santo que somos nós. Então, nada justifica, nenhum compromisso justifica o fato de você se matar de tanta tensão. Não justifica. A gente precisa parar. Então, pense em alguma coisa que faça bem para você. Você teve um tempo agitado, teve momentos agitados no trabalho, não tem problema, você não podia ter escapado daquele trabalho, mas você pode dar uma pausa e fazer isso que eu falei com o elástico, ó. Esticou, você precisa pensar em algum momento para você fazer isso, ó, deixar ele voltar para o lugar. Faça isso ouvindo uma música, faça isso fazendo um relaxamento, faça isso fazendo uma caminhada, tendo um hobby. Eu não sei, aquilo que faz bem para mim talvez não faça bem para você. Mas uma coisa é certa, cada um de nós precisa achar alguma coisa para fazer o elástico voltar. Então, guarda essa imagem desse elástico na sua mente, tá? Guarda essa imagem, porque quando ele estiver assim demais, você lembra, tá na hora de, ó, deixar ele voltar para o lugar. Respeita teu corpo, respeita o templo do Espírito Santo e cuida de você. Porque se Deus tem um plano para a vida da gente, esse plano tem que ser cumprido todinho. Mas se você não cuidar da sua vida, da sua saúde, da sua mente, esse plano não vai ser levado até o final. E isso por negligência nossa. Não porque Deus mudou de ideia, mas porque nós abrimos mão de cuidar do nosso corpo para que a gente esteja vivo e com saúde para completar o plano que Deus tem para nós. Amém, gente? Eu espero que você tenha caído na real de que a gente precisa parar, tá certo? Nenhum compromisso do mundo justifica você perder a sua saúde, a sua sanidade mental, a sua vida. Nada justifica, ok? Então, lê a palavra de Deus, ela descansa a mente. A paz que excede todo entendimento, ela faz com que você relaxe e o elástico vai voltar para o lugar novamente. Tá bom?